Uma produção. Bruá. Como assim os vegetarianos podem ter uma alimentação equilibrada? Como em qualquer outro regime alimentar, uma alimentação vegetariana ou mesmo vegan pode ser equilibrada, mas temos de ter aqui em conta três fatores: ser bem planeada, ser bem acompanhada, de forma a que haja uma boa suplementação. Desde que exista equilíbrio, nenhum regime é melhor ou pior do que outro. Isto é bastante importante ter em conta. Toda a gente conhece alguém, e se não conhece alguém é porque é a própria pessoa que faz isto, que é vegan ou vegetariano e em qualquer conversa, independentemente se estão sentados à mesa ou não, tenta evangelizar os outros, porque endeusam esta questão e depois claro que normalmente à mesa ou no sítio onde estão a conversar haverá alguém que tem sempre um argumento totalmente contrários e portanto é daquelas discussões bonitas. Eu considero que a discussão do leite e do glúten eh, e esta discussão do vegan e vegetarianos estão ali ao mesmo nível. Os argumentos usados entre partes contrárias, digamos assim, nem sempre são os mais corretos, muitas vezes não são os mais corretos e depois as discussões ficam ali bastante exacerbadas. Mas é uma coisa importantíssima. Os extremos nunca são bons, por norma, não é? Nunca nos levam assim a lado nenhum. E até porque, mais do que se esta dieta é melhor do que aquela, se forem ambos, se em ambas as situações for privilegiado o equilíbrio, se for privilegiado um estilo de vida saudável, podem e devem realmente ser equiparáveis uma à outra, porque da mesma forma que nós não devemos endeusar ou diabolizar alguns alimentos, também não o devemos fazer em relação a regimes alimentares equilibrados. Sim? Boa. Quer os omnívoros, quer os vegetarianos, portanto, podem ser saudáveis ou não. Não é? Eu sou omnívora, sou equilibrada, portanto, o meu regime é saudável. Se aqui alguém que me esteja a ouvir, ou ali o meu vizinho do lado, for vegetariano e equilibrado, pode ser saudável e, portanto, podemos viver os dois felizes e contentes, cada um na sua casa, que eu não quero cá misturas. E não liguem, continuem, que isto agora vai se tornar mais sério. Portanto, eu vou falar um bocadinho nos cuidados que devemos ter, de forma então, quando nós retiramos alimentos de origem animal, de forma que não hajam carências nutricionais. Não vou falar do que é que nos leva então, ou quem leva, porque eu não sou vegetariana, mas quem é vegetariano que leva a fazer escolhas e essas questões todas, nada por aí, só mesmo aqui assim vamos focar no essencial e eu não quero que tenham carências nutricionais, portanto vamos lá falar um bocadinho disto. Só para termos aqui os termos bem, definições bem cientes, então qual é a diferença entre um vegetariano e um vegan? O vegetarianismo é um estilo de vida, é um estilo de alimentação de base vegetal que exclui a carne e o peixe e que pode ou não excluir derivados de origem animal. Se excluírem todos os produtos de origem animal do cotidiano, quer na questão alimentar, quer, por exemplo, deixarem de vestir lá couro, deixarem de usar cosméticos testados em animais, serão vegan. Depois, dentro do vegetarianismo, por exemplo, vou chamar subgénero, subgrupo. Temos, por exemplo, os ovo-lacto-vegetarianos, que só retiram carne e peixe e que, como continuam a consumir ovos, leite e mel, podem ou não necessitar de suplementos. Quando há uma retirada extrema, isso implica obrigatoriamente que haja necessidade de fazer ajustes alimentares e de suplementos, de forma a que a ingestão de proteína de qualidade e suficiente, vitamina B12, a vitamina D, o ferro, ácidos gordos essenciais, o ômega 3, o cálcio e, por exemplo, o iodo sejam adequados. Para termos aqui números, estes números são de 2017. Eu não encontrei números mais recentes, se calhar eu procurei mal, não é? Pronto, digam coisas. Se vocês tiverem dados mais recentes, enviem-me, por favor. Mas os dados que eu tenho aqui hoje são de 2017. E então, e que na última década, que o número de vegetarianos em Portugal tinha quadriplicado e que eram cerca de 120 mil, e que o número de veganos tinha duplicado e que eram cerca de 60 mil. Acredito que os números atualmente estejam aumentados, até porque 2019 foi um ano em que o número de vegetarianos cresceu significativamente. Portanto, então agora alguém quer ser vegetariano e que não sabe muito bem o que há de fazer, mas então é assim, para seguirmos este tipo de dieta não é necessário adotar um padrão alimentar todo distinto e tudo muito novo. Vamos
ajustar e valorizar o que há, até que uma vez a tradição alimentar portuguesa já acaba por ser muito rica em vegetais, cereais e grãos. A tradição alimentar, ouviram bem? Não é, pois estas coisas agora que há muita malta que realmente nem sabe bem o que é a alimentação mediterrânica, mas essa é a nossa tradição alimentar, portanto vamos lá fazer estes ajustes. Vou falar então nos suplementos ou não que poderão ser feitos, que uma nota, as grávidas e as crianças, em particular, podem ser grupos de risco, uma vez que casos extremos, em que não haja um aporte ou que haja uma carência nutricional, pode levar até à morte ou, em casos ligeiros, anemia e déficit de crescimento. A minha sugestão é para quem começa uma dieta vegetariana, é começar por um ovo-lacto vegetariano, particularmente as crianças, pois assim as crianças estarão mais acauteladas. Pronto, já deixei aqui a minha sugestão, muito incrível, e vamos lá falar então. Olha, vamos começar por falar em vitamina B12. A vitamina B12, o suplemento é quase sempre indispensável, o mínimo de cerca de 50 microgramas dias, pois esta vitamina acaba por estar presente em alimentos de origem animal. No caso do ferro, pode ou não ser necessário haver suplementação, pois há muitos alimentos que são enriquecidos em ferro e, para além disso, o- as leguminosas, por exemplo, o feijão, o grão, já são fontes de ferro. Para controlar a necessidade, precisamos de suplementação, ou qual a quantidade de suplementação que devemos fazer, devem ser feitas análises clínicas, da mesma forma que para vermos aqui os níveis, digamos assim, de vitamina B12 também, análises clínicas. Portanto, umas análises ao sangue é sempre bom para conseguirmos ter noção do estado destas, destas vitaminas, destes minerais de que vou falar. Só que voltando atrás um bocadinho em relação ao ferro, analisar os níveis de ferritina, para além da hemoglobina, pode permitir identificar uma possível anemia. Em relação ao cálcio, há vários alimentos que são fonte deste mineral, alimentos de origem vegetal, como o agrião, os cereais enriquecidos, porque existem à venda no mercado bastantes cereais enriquecidos com cálcio, o grão, as favas, o feijão, as amêndoas, por exemplo. Portanto, aqui a suplementação poderá existir ou não. E existindo, o ideal seria sob a forma de citrato de cálcio, pois é melhor absorvida e normalmente cerca de 500 microgramas são suficientes, porque já existe esta ingestão de alimentos com cálcio. A proteína acaba por ser algo que nos preocupa um bocadinho mais em pessoas que seguem então uma alimentação vegetariana ou vegan, porque é um bocadinho mais complicado garantirmos um bom aporte de proteína, quer de quantidade, não é? E quer em qualidade. Mesmo quando há ingestão de soja e que esta seja complementada com cereais mais leguminosas, os níveis de proteína são normalmente baixos. Portanto, torna-se mesmo muito importante fazermos uma ingestão de suplementos proteicos vegetais. Sim, há suplementos proteicos vegetais. Algumas pessoas ainda pensam que só há suplementos proteicos animais, mas não. Há vegetais, como por exemplo da proteína da soja ou da arroz integral, e que acaba por termos aqui depois o aporte necessário. Também poderá ser necessário a suplementação com BCAAs, que são aqui uns aminoácidos, e que também suplementos de betalanina e creatina são bastante interessantes para quem segue este tipo de planos. Terão sempre que ser ajustados às necessidades de cada um. A presença de ácidos gordos essenciais, como o ômega 3, é muito reduzida numa dieta vegan ou vegetariana. Embora estejam presentes, por exemplo, nas nozes e na linhaça, por norma é sempre necessária a suplementação. Da mesma forma que a proteína os suplementos de proteína de origem vegetal, aqui este suplemento, por exemplo, em ômega 3 também já há de origem vegetal, que são suplementos à base de algas, porque durante muito tempo eram provenientes de óleo de peixe, o que se tornava depois o seu consumo um bocadinho, não tomavam, não é? Que as pessoas diziam: "Bem, Ana, mas então eu sou vegetariano, sou vegan e agora de repente vou fazer um suplemento porque eu não consumo de alimentos de origem animal e vou fazer um suplemento de origem animal." Pois, não fazia sentido nenhum, mas agora podem fazer à vontade, porque há à base de algas. Ora então, que mais é que será necessário fazer nos períodos de menor exposição ao sol?
eu aconselho um suplemento em vitamina D, poderá aqui ser bastante importante. Mais uma vez, análise ao sangue e conseguimos saber aqui o nosso estado da vitamina D. E para aquelas pessoas que não fazem uma ingestão, diária de algas, eu aconselho o uso de sal iodado para termos níveis de iodo, os que são necessários para não haver déficit. Algumas pessoas acabam por ter déficit. Eu é que tenho um déficit em termos de vocabulário. Em relação ao zinco, algumas pessoas também poderão ter alguns déficits, mas nesse caso também fazem suplementação e, portanto, fica tudo impecável. Portanto, qualquer pessoa pode, mesmo crianças e grávidas, podem, sim, podem seguir uma dieta vegetariana. Claro que terão, como eu falei há pouco, crianças e grávidas ter um cuidado ainda redobrado, e todas as outras pessoas devem realmente é fazer uma boa uma boa escolha. E se há alguém que vai seguir este tipo de dietas para emagrecer, se não houver restrição calórica, não emagrece. Tem pode só comer alimentos de origem vegetal, se comer em excesso, comer confeccionados de forma errada, carregados em gordura, super descompensado, não vai emagrecer. Eu hoje não tinha falado em déficit calórico, pois não? Aqui está o momento. É necessário déficit calórico para emagrecer, portanto, por si só fazer uma dieta vegetariana não funcionará. Funcionará para emagrecer se houver o tal déficit calórico associado. Havendo boas escolhas, havendo acompanhamento, havendo suplementação, eh, estas dietas vegetarianas ou veganas poderão ser saudáveis como qualquer outro tipo de alimentação que também seja equilibrada e bem acompanhada. Portanto, se formos comparar um regime vegetariano equilibrado com um regime omnívoro equilibrado, ninguém pode dizer que um é melhor que o outro, de todo. Depois poderá haver outras motivações para fazer alterações neste tipo de regimes, mas em termos nutricionais, se for tudo muito bem feito, se for tudo equilibrado, são equiparáveis um ao outro. Portanto, a próxima vez que decidirem evangelizar os outros, vamos lá ver. Vamos lá ter um bocadinho aqui de bom senso. Dúvidas, questões? Tudo ok? Ótimo. Este é o penúltimo episódio desta segunda temporada. Eu estou já a avisar que é para vocês irem preparando os vossos coraçõezinhos, que o próximo é o último desta temporada e que depois, entre a segunda e a terceira temporada, há umas semanas sem episódios novos. Eu sei que vocês ficam muito tristes e aviso já que assim conseguem ir lidando com a situação, não é? Porque lidar é uma coisa muito boa, mas de qualquer forma, têm estes episódios todos para ouvir, ou para voltar a ouvir. E passem no iTunes, passem no Spotify, no YouTube, onde vocês quiserem. Partilhem esta informação. Falem comigo. Encontram-me nas redes sociais. Até para a semana.